Cristo. Atentai os vossos ouvidos, ó igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluias. Abra as vossas Bíblias. Aleluias. Na palavra do Senhor, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu Mateus capítulo 4. Aleluia. Porque Deus tem estratégia para crente vencer neste mundo. Jesus tem palavra para revestir crente nesta noite. Aleluia. A partir do verso 1 que vai nos dizer: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo transportou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e torna-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus, aleluia, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Diz comigo: ao Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus. Ai, cadê a igreja? Aleluia, tu não está entendendo. Diz esta palavra comigo: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, aleluia, só ele servirá. Aleluia. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Toma Deus assento. Aleluia. Porque o anjo do Senhor vai servir crente nesta noite. O anjo do Senhor vai levantar crente nesta noite. Aleluia. A palavra do Senhor está escrita. Aleluia. Quantos meditam, quantos pregam, quantos lê. Aleluia. Mas eu quero te dizer, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo, ele vai trazer para mim e para ti. Ele não vai conduzido ao deserto pelo homem. Ele não vai conduzido ao deserto pelas emoções. Ele não foi enviado ao deserto por tua escolha. Mas a palavra disse: quem o conduziu ao deserto foi o Espírito Santo. Igreja do Senhor, então comece a entender, aleluia, quem é servo, ele precisa, aleluia, passar por provações, ele precisa andar no deserto e desviar-se do mal que tem no deserto, do perigo que tem no deserto, as tentações que tem no deserto. A palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti. Jesus Cristo sendo batizado por João Batista, agora o Espírito Santo toma Jesus Cristo e leva até o deserto. Não foi, aleluia, para ser tentado por homem, mas foi para ser tentado por Satanás. Eu quero te dizer uma coisa, crente, tu quando aceitou Jesus e quando diz: eis-me aqui, Senhor, te aceito como meu Salvador, aleluia, e automaticamente o Espírito Santo ele te toma, porque a
a palavra do Senhor vai dizer: quando Davi foi ungido, o Espírito Santo se apoderou. Saul, quando foi ungido, aleluia, o Espírito do Senhor se apoderou. Aleluia, mas tem uma diferença, aleluia, porque a palavra diz: por causa da rebeldia, da teimosia, Saul, aleluia, perdeu a presença. Mas Davi, aleluia, até na tua fraqueza, até, aleluia, na tua desordem, na tua mente, ele não deixou perder a presença. Ele humilhou-se, pediu o Espírito reto, pediu, aleluia, a presença de Deus que não retirasse de si. Aleluia, o problema que está acontecendo com o crente hoje, ele está no deserto, mas já perdeu a presença. E quem perde a presença, ele anda de qualquer jeito, recebeu dons, recebeu talento, mas está perdido no deserto, é dominado por Satanás, é dominado pela heresia, é dominado pelo engano e pela mentira, aleluia, é dominado pela ganância do mundo, aleluia, pela vaidade que há neste mundo, aleluia, pela fama. Porém, amada igreja, a presença já não está mais. E Jesus me traz esta noite para dizer ao teu coração, no nome dele, aleluia, ele te dá estratégia, aleluia, o Espírito Santo, ele leva Jesus para o deserto, porém a presença do Espírito não se retirou. Deus dá estratégia a Senhor Jesus Cristo. Amada igreja do Senhor, a palavra de Deus vai nos dizer: apenas 3 estratégias o crente precisa. Apenas 3 estratégias para vencer no deserto, para vencer Satanás, para vencer os agentes de Satanás, para vencer o engano e a mentira, para, aleluia, desfazer, aleluia, toda a artimanha e astuta de Satanás. Apenas 3 estratégias foi concedida a Jesus no deserto, e Jesus concede essa estratégia para mim e para ti. Aleluia, a primeira estratégia: Jesus está no deserto, Jesus está com fome. Qual é o desejo do homem quando está com fome? É comer. E se você pode comer a melhor comida, o melhor doce, a melhor sobremesa, come ou não come, crente? O melhor prato, a melhor carne, come ou não come? Mas Jesus estava de jejum. Crente que não jejua mais, ele não pode vencer. Jesus mostra que a primeira, aleluia, coisa para se vencer, aleluia, você tem que estar firmado no jejum. Jesus estava no jejum, ele estava com fome e com sede, ele estava com frio. Jesus no deserto sentiu frio, calor, fome, necessidade e fraqueza. Mas porém, quem está com Deus, quem está acostumado a jejuar, quem está acostumado a pagar preço, ele sabe, a carne pode até tremer, mas o Espírito está forte, o Espírito está bradando, a carne pode até ficar debilitada, mas o Espírito, aleluia, é renovado. E Jesus mostra que a primeira estratégia para mim e para ti, alicerça a tua vida no jejum. Glória a Deus. Não se preocupa, crente, aleluia, com o que tu vai comer amanhã, com o que tu vai comer depois de amanhã, com o que você vai comer daqui a 2 ou 3 dias ou mais. Mas começa a vida de santidade. A palavra do Senhor vai dizer, quando o crente começa a queimar a carne, aleluia, o Senhor vai dizer em Joel capítulo 2, aleluia, no versos 12, ele vai dizer: então ides, aleluia, orarei, convertei-vos a mim com jejum, com pranto, com humilhação
Então jejum, aleluia, não mata crente, mas converte crente. Aleluia, jejum não tira crente da presença, mas aproxima o crente de Deus. Aleluia, crente que deixou de orar, crente que deixou de jejuar, aleluia, ele perdeu. Ele não sabe qual arma que vai matar ele. Ele não sabe, aleluia, como está a vida dele ou dela diante de Deus. Aleluia, porque se a palavra de Deus manda converter em jejum, Jesus já estava convertido. Jesus é santo, mas ele mostrou que para o homem na terra, aleluia, adquirir poder para vencer o adversário era no jejum no deserto. Então a igreja compreende, tu não pode vencer o adversário da nossa alma comendo todo dia, buscando teus doces, teus chocolates, tua sobremesa, teus pratos, tuas guloseimas, se fartando teu estômago enquanto a tua alma está perecendo. Aleluia. Há um tempo certo para todas as coisas, para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Há tempo para mim e para ti no propósito de Deus. O tempo da preparação do crente é no deserto. E Jesus vai nos ensinar, aleluia, quando nós estamos no jejum, a gente se torna mais vigilante. Se você era falador, tu para mais de falar. Se alguém vem contender contigo, tu fala, eu não posso perder meu propósito. Isso é sinal de vigilância e tratamento espiritual. Aleluia, se tu vê algo errado, você não vai abrir a boca, tu vai começar a orar. Aleluia, e Jesus ele nos ensina que a base principal aqui agora é o jejum. A tua primeira estratégia é o jejum. A palavra do Senhor vai nos dizer, chega os discípulos de Jesus e diz, Senhor, aleluia, porque nós não conseguimos expulsar aquele demônio. E ele vai dizer, porque tem demônio só sai, essas cartas de demônio só saem com jejum e com. Porque os discípulos de Jesus não expulsam, porque ainda eles não jejuavam, eles ainda não oravam. Aleluia, eles vão chegar a pedir Jesus para ensinar eles a orar. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que é tanto quando Jesus estava no Getsemane no teu último momento orando e disse, aleluia, ficai-vos aqui que eu vou um pouco a distante. E menos de uma hora Jesus volta e encontra eles dormindo. Então eles não tinham hábito de orar. Aleluia. Tem crente que está dormindo espiritualmente, está dormindo fisicamente, está dormindo por falta de entendimento, mas está na casa. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que os discípulos de Jesus se encontram em um certo lugar e chegam os discípulos de João Batista e diz, mestre, porque nós jejuamos, aleluia, e os fariseus às vezes, e por que os seus não? Aleluia. Isso é uma prova que eles não jejuam. E Jesus vai dizer, enquanto o noivo está com eles, não precisa jejuar, mas o noivo será tirado das portas. Aleluia. E eles terão que jejuar. Tem muitos vivendo sem jejum, porque acha que porque Jesus orou, porque Jesus jejuou, porque Jesus pagou o preço, agora não precisa. Mas Jesus disse, eu vou sair da terra. E nessa hora, jejua crente, jejua para se converter, jejua, aleluia, para expulsar demônio. Aleluia. Não pensa que o demônio vai estar primeiro na vida de alguém fora. O demônio primeiro entra na vida de quem está buscando. Aleluia.
Quando tu vê crente doido, atrapalhado, atribulado, não pensa que ele, porque prega, porque canta, porque ora pro endemoniado, ele já foi liberto. Há uma libertação da alma e do espírito, que essa só eu e você tem que entender, mas Deus é o que dá as ferramentas. Aleluia. E muitos crentes deixou a primeira estratégia. Aleluia. É estar no deserto fraco, com sede, com fome, debilitado, sendo perseguido por carne de demônio. Mas a palavra diz que não foi as cartas que foi lá, apenas o líder dele. Você pensa que Satanás vai na tua casa todo dia? Não, ele não vai. Ele tem a gente. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Ele diz: no demais, irmão meu, sejais sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário diabo está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então onde ele está? É buscando quem está lá fora? Não, porque quem está lá fora já está perdido, está cego. Mas no dia que Jesus quiser resgatar, ele resgata. No dia que ele quiser enviar, ele envia. A pessoa passa chorando, suplicando, se rende, se converte, porque ele vai buscar. E se ele não quiser ir, ele vai contigo e te diz: vai lá. Porque Deus faz isso. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti. Aleluia. Que as carnes, elas estão ao nosso derredor. E o que é que eu e você está fazendo? Para onde foi o jejum? Que converte, que se reveste de poder, que lhe dá autoridade para dizer: sai da minha casa em nome de Jesus, aparta-te da minha casa, da minha família. Será? Cadê os crentes dessa era? Cadê os crentes que não precisavam nem botar a mão, só dizia: sai, em nome de Jesus, sai dele, sai dela, está curado, em nome de Jesus. O milagre acontecia. Levanta e anda, em nome de Jesus. Sabe por quê? O milagre, o poder ainda ele se faz presente, mas os crentes não jejuam mais. Fala aí. Aleluia. Pouquíssimos é contado quem ora, quem jejua, quem se alimenta, quem se separa do meio da multidão. Aleluia. Aleluia. É poucos que conhecem o processo para estar na presença. Mas Jesus conhecia o processo. E ele diz para mim e para ti: aleluia, está escrito. Ele disse para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava de jejum. Aleluia, o mal veio querer fazer Jesus se alimentar daquilo que enche o estômago. Mas Jesus tinha uma escolha, e a escolha dele foi se alimentar da palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quantos crentes às vezes fazem um jejumzinho, bate o desespero, não lembra de orar e pegar a palavra para comer. O desespero é tão grande: ai, eu quero que aquilo, comer aquilo, aí e aquilo, e aquilo. E tem uns que não vai nem na cozinha, porque se vê, deseja. Não pode nem entrar no mercado, numa padaria, porque senão deseja comer. Mas o Senhor está dizendo: aleluia, é a palavra que sai da boca de Deus que nós devemos comer como pão. A resposta do Senhor ele deu para Satanás. Satanás achou que ia vencer, aleluia, mas não pôde vencer aquele que estava alimentado pela palavra. Aleluia, Senhor, aquele que está alimentado pela palavra, crente. Satanás ele não pode te vencer porque não conhece a verdade. Oh, aleluias. Deus,
Quantos têm deixado de conhecer a palavra? É no jejum que tu alimenta da palavra. E dentro do jejum e a comelança da palavra tem libertação, tem transformação, tem revestimento, tem vestes espirituais, tem poder de Deus que desce, armadura, capacete da salvação, coraça da justiça, sapato do evangelho da paz, aleluia, escudo da fé, a espada do Espírito Santo, que esse crente é imbatível por causa da palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, igreja, aleluia. Olha como está a primeira estratégia de Jesus para a minha vida e para a tua vida. Não é simplesmente eu e você ler aqui o que Jesus disse e acabou. Ela foi lida aqui, mas ela começa dentro de nós. Ela começa a surtir efeito quando nós fazemos utilidade desta palavra. Porque se eu e você compramos uma roupa, a gente não guarda ela dentro do guarda-roupa e deixa ela lá. Compramos porque queremos vestir. E antes de comprar, nós primeiro experimenta. E todo mundo já experimentou a palavra e a veste é boa. E por que não continua se vestindo e revertindo e não guardá-la? Aleluia! Quantos têm guardado a palavra e perdido a essência do Espírito Santo? Tem tanta família passando por processo, tanta família sendo dividida, separada, quantas famílias atormentadas. E eu não estou falando de pessoas descrentes, eu estou falando de crente. Aleluia! Por quê? A primeira estratégia Jesus deu, mas todo mundo prefere pregar do que viver. Mas esta noite, em nome de Jesus Cristo, Ele está dizendo que é para mim e você manter no jejum, lidera a palavra, aleluia. Quando o inimigo te confrontar, usa. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Usa a palavra. A segunda estratégia, a palavra do Senhor vai nos dizer: o inimigo, ele achou pouco. Ele falou: não, esse aí está difícil. Depois que o crente está revestido com a palavra, depois que o crente está de pé, e o inimigo tentou contra a tua vida a primeira, e ele não te derrubou, não fez você desviar do caminho, não te lançou na lama, não te fez tu quebrar teu propósito com Deus, aleluia. Então ele vai tentar mais vezes, ele vai se afastar por alguns minutos. E tem crente, quando vence a primeira luta, ele relaxa. Você já tem que sair de um propósito pensando em outro. Você já tem que sair daquela palavra, daquele jejum, já pensando em outro. Jesus, me dá direção, tal dia, tal hora, tal tempo para mim começar de novo. E tem crente que já parou, ele não consegue, terminou um, vai fazer outro daqui. Quando passa 3 meses, 4 meses, e tem uns que já não faz mais, pastora. Só tem tema, mas não tem mais oração. E está perecendo. Quantos ministérios têm fechado? Quantas famílias têm sido destruídas? Quantos filhos nas drogas? Quanta ação do adversário? Tudo porque ele venceu a primeira luta e esqueceu que é contínuas lutas.
Jesus venceu a primeira, ele derrotou o revestido da palavra e liderou a palavra dizendo: eu não estou aqui. Com outras palavras, Jesus queria dizer: eu não estou aqui para comer pedra, eu não estou aqui para receber nada de ti, mas eu estou aqui para alimentar-se do que Deus está me dando. Aleluia. Será que você pode entender isso? Tu está na casa para se alimentar do que Jesus te dá. Aleluia. O Senhor disse para Ezequiel, no capítulo 2, Ezequiel: não seja rebelde como a casa rebelde, mas coma o que eu te dou. Aleluia. E Ezequiel entendeu. Tem crente que está na casa e ele não quer comer o que vai dar. Olha aí. Aleluia. Só gosta de chave de carro, só gosta de chave de moto, de chave de casa, só gosta de profecias enganosas que nunca cumpre, só gosta de revelações. Meu Deus. Aleluia. A vida anda miserável, mas o Senhor que disse na boca de Isaías, no capítulo 1:19, aleluia: se destes ouvido a minha palavra e obedecerdes a minha voz, comerá o melhor desta terra. Aleluia. Então o crente só não vai bem se não cumprir isso aqui. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que agora o diabo se afasta, mas ele volta. Mas quando ele volta de novo, Jesus estava no propósito ainda. E Jesus vai mostrar para mim e para ti, aleluias, o inimigo vai te direcionar e vai querer te dar, aleluia, dizendo assim: a palavra do Senhor diz: e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, porque nunca tropeça em alguma pedra. Igreja, o povo está vivendo um perigo. Tem gente que está expondo a tua vida ao perigo, está dizendo: eu sou cego, eu vou fazer, eu vou lá, porque Deus está comigo. Eu vi um vídeo na internet, não gosto nem de ficar olhando, mas eu estava lá colocando uns vídeos e de repente eu vi, me deparei com aquele vídeo daquele pastor que levam a serpente, eu acho que a igreja já viu, levam a serpente para o altar para pregar segundo a palavra do Senhor, pegarão de serpente e dano algum lhe acontecerá. Ei, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo: a segunda estratégia, não põe tua vida em risco, dizendo que Deus vai te defender. Agora, se por acaso tua vida estiver em perigo, Ele te livra, Ele te liberta, Ele te salva, Ele te guarda, Ele te resgata. Aleluia. Jesus está dizendo a segunda estratégia para mim e para ti: não tenta Deus, faz a tua parte, seja humilde, serve, porque Satanás foi lá e falou: bom, ele conhece a palavra, então também vou usar a palavra. Então está escrito também, né, que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, então pula desse pináculo, se lança lá embaixo. Eu quero ver se ele vai te proteger mesmo. E Jesus disse para ele: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então aquele pastor pregando igual a serpente, a víbora na mão. Tá vendo aqui? Então a serpente picou ele. E quando picou ele, ele começou a cair, juntou os obreiros, pegou para levar para o hospital. Tentou a Deus ou não tentou? Deus mandou alguém pegar a serpente e ir lá pegar com a serpente. Mas Deus livrou Paulo quando estava lá, pegando a lenha e acendendo a fogueira, a víbora mortal, aleluia, picou e agarrou as tuas mãos. Paulo estava esperando Paulo morrer, mas de repente eles olham: Paulo não morre, Paulo
a serpente no fogo, porque a palavra se cumpre no Senhor. Mal algum dia acontecerá. O mal não te acontece, ainda que a serpente vem contra ti, ainda que ela tenta te bater, mas o Senhor é o que te livra de toda cilada e de toda artimanha de Satanás. Aleluia. Satanás só queria que Jesus dissesse assim: não, eu sou filho de Deus, eu tenho poder. O homem que flutua acima da água, aleluia. O homem que mostrou glórias tremendas, que multiplica e ressuscita. Simplesmente o diabo olhou e falou assim: ele vai pular, porque ele vai querer mostrar que ele pode. Mas quem serve a Deus não é nós que pode, é Deus que pode. Não é nós que manda, é Deus que manda. Não é nós que ordena, é o Senhor que ordena a minha e a tua vida. Por isso a segunda ordem do Senhor e estratégia: não tentará até Deus. Tem gente que diz: eu pedi e jejuei todo dia e falei, se ele não me der, eu vou voltar pro mundão. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muitas pessoas fazer isso. Eu acho a pior burrice do crente, a pior tolice. Como é que você afronta o Altíssimo e ainda espalha para o povo que você é capaz de botar ele na parede e dizer: se não me dá, eu volto pro mundão. Eu vou voltar a dizer a minha prostituição, vou pro mundo das drogas, vou no mundo do tráfico, vou viver uma vida miserável. Se o Senhor não me responder, ei, que crente é esse? Não tentará o Senhor teu Deus. Pai, se o Senhor não me dá, o Senhor é Deus. Aleluia. E se o Senhor me dá, o Senhor também continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou jejuar por tanto dia. Se o Senhor me responder, amém. E se o Senhor não me responder, amém, eu vou esperar. Aleluia. Uma certa vez estava eu em propósito com o Senhor de jejum e oração, e de repente um dia vai eu para o meu trabalho de bicicleta. Quando eu terminei de subir a ladeira um pouco ofegante, me veio uma voz e me disse assim: para que tu jejua tanto? Ele não está nem aí para você e nem te responde. Por quê? Ele não se importa contigo. Aí eu cheguei e falei: meu Deus, que isso? Aí fui pro meu trabalho, fiz o meu trabalho, voltei para casa, entrei no meu lugar de oração, aleluia, e comecei a falar: Senhor, eu sei que essa voz não era do Senhor, e eu sei que o Senhor se importa comigo, porque senão não ia dar o teu filho amado para morrer pela minha vida. Então eu sei que o Senhor se importa, e ainda que eu jejue quantas vezes mais for preciso, mas eu aguardarei a tua resposta. E de repente veio no meu ouvido novamente a voz e me disse: não busca não, deixa pra lá, pra que você tá aí? E eu comecei a chorar: Deus, isso não é do Senhor. E eu sei o Deus que eu busco. Senhor, mas repreende Satanás nessa hora, porque a minha fé vai ser quando o Senhor me responder, e não me responder, eu vou continuar jejuando. E disse: sai daqui, Satanás, que eu sei que é você. Aleluia. De repente o meu quarto fez uma paz. Eu já não chorava. O choro era um choro desesperador. Aleluias. Mas também eu não contava para ninguém, porque a luta é por dentro, não é por fora. E quando o adversário ele vem contra a tua vida, ele não vai falar, aleluia, pro teu vizinho. Aleluia. Quando ele sabe que você está buscando, ele vai falar no teu ouvido claramente.
chegar. Mas a fraqueza do crente ele não sabe. Mas aquele que conhece a palavra, Jesus continua bradando no coração, dizendo: eu te amo, eu quero, prepara-te para encontrar o Senhor teu Deus. Aleluia, porque Ele nos ama. E cada dia era um confronto. Cada dia tinha um confronto, mas cada dia tinha uma vitória. Cada dia tu vai ter um confronto, mas cada dia vai ter uma vitória. Mas Ele queria que fizesse isso, tentasse a Deus. Mas eu não fui de maneira de dizer: Senhor, se o Senhor não me responder, eu não vou continuar jejuando. Eu sou doida. Eu aprendi que o tempo é de Deus e não meu. Oh, maravilhoso! Aleluia! Jesus disse: não tenta, Aleluia! não avança, deixa Ele te dizer, deixa Ele te guiar. Aleluia! Por isso Jesus vai dizer: não tentará. Aleluia! O Senhor teu Deus. E o diabo, ele entendeu que Jesus não estava ali para receber as afrontas dele. E a palavra do Senhor vai nos dizer a terceira estratégia para mim e para ti. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago capítulo 4, 7. Ele vai dizer assim: resistir ao diabo e ele fugirá. Então, se você não tentar a Deus e resistir tudo que Ele te falar, que Ele te oferecer, Ele vai fugir de ti. Meu Deus! Porque Ele não pode te vencer. E quando Ele vê que Ele não pode te vencer mais, Ele vai perturbar o filho, vai perturbar a filha, vai perturbar a mãe, vai perturbar os irmãos, vai cutucar os vizinhos, vai cutucar o marido, vai cutucar a esposa. Sabe por quê, crente? É porque ele sabe que contra ti ele não pode vencer. Ele sabe que contra você ele não pode te vencer. Então ele fala: eu vou ali, eu vou mexer com ele agora, porque ela tem sentimento. Ele tem sentimento. Já que eu não posso aqui, então vou tocar lá. Então vigia, crente. Vigia. Quando tu vê a luta vindo do lado direito, da esquerda, que vinha atrás, que vinha na frente, que perturbar a tua consciência, tu sabe que tem as de manhã e astutas do diabo. Aleluia! Então dobra teu jejum, dobra a tua oração, dobra a tua vida com Deus, dobra na vigilância, porque Ele não vai poder tocar na tua família, Ele não vai poder tocar nos teus enquanto tu estiver orando. Aleluia! Porque quem não tenta a Deus, ele tem temor. E quem tem temor a Deus, Deus cuida dos teus e daqueles que tu entrega na mão dele ainda. Aleluia! E a terceira estratégia, aleluia, o Senhor vai mostrar para mim e para ti, é não aceitar as bandejas de Satanás. Sabe por quê, igreja? Qual é a bandeja que o diabo tem usado hoje para ganhar os crentes? Aleluia! Tem se chamado mundo gospel. Porta larga. Muitos crentes têm ido. O crente está vigoroso na presença de Deus. Entrou no mundo gospel. Vira travestis, vira mulher lésbica. Muda a história, traz até moda para dentro da igreja. E os crentes sem visão de Deus acatam a moda do diabo. Moda rasgada até embaixo. Vai andando, vai mostrando a virilha, vai mostrando atrás. Roupas decotadas demais. Tem uns que os bustos chegam a saltita. Por quê? É bandeja. Ah, se você não se fazer assim, você fica feia. Se você não usar assim, você vai ficar horrível, todo mundo vai te olhar. Você vai ficar cafona. Você não tá feia. E o crente olha no espelho e fala assim: verdade, Deus, estou feia hoje. Aí vai lá na bandeja e recebe. Começa a mexer no cabelo, mexe na cara, mexe em tudo, mexe nas vestes e de repente está resplandecente para Satanás. Sabe por quê? Porque não ficou humilde, linda e maravilhosa, resplandecendo com a glória do Espírito Santo sem
E tem ido crente se perdido neste mundo. É triste. Vai dizer, ele diz assim ainda, não está escrito na Bíblia. Já viu a Bíblia entregar nada para carne? A Bíblia entrega para espírito. Ela reverte espírito, ela reverte alma. A carne não. A carne nós, por consciência divina, nós sabemos que temos que estar preservada. Oh, glória! Aleluia! E Jesus estava mostrando, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirá. Então, igreja, Jesus está dizendo que nós temos uma maneira para servir a Deus. Oh, glória! Aleluia! Não é o que Satanás vai te oferecer, não é o que o mundo vai te oferecer com as portas largas, mas a porta do céu ela é estreita. Para servir a Deus é estreito. E nem todo mundo quer entrar pelas portas estreitas para servir a Deus. Por isso muitos crentes têm se perdido. Muitos crentes têm sofrido. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluias, em 1 Coríntios 6, no versos 12, Paulo vai dizer, aleluias, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas que são lícitas, mas não vou deixar ser dominada por nem. Não é porque tu pode que tu tem que tomar posse. De poder tu pode, mas tu fala, não é mais, não me convém. Antes eu podia, mas agora eu não posso. Aleluia! Mas o crente, ele quer dar no antes, o depois e o agora. Aleluia, já estou terminando, crente, em nome de Jesus. Aleluia, porque ele diz desta maneira, ele continua dizendo, Paulo, porque o estômago é para o alimento e o alimento é para o estômago. Aleluia, mas todos eles serão aniquilados por Deus. Paulo está dizendo, todas as coisas que excedem pela carne será destruído por Deus. Mas ele está dizendo, mas teu corpo é para Deus. E Deus é para o teu corpo. Então nós precisamos glorificar a Ele, servir a Ele e não, aleluia, aceitar as bandejas, as oferendas deste mundo. Aleluia. Glória a Deus. Já entende esta palavra para finalizarmos em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, aleluia, capítulo 12. No versos 10 em diante vai dizer assim: João, ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador das nossas, aleluia, das nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusou de dia e de noite. Ele nos acusa de dia e aleluia. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que habitais nele. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo na terra. Aleluia, que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram todas, aleluia, e foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que as voasse aleluia, para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, e foram vistas da serpente, aleluia, fora da vista da serpente, e a serpente lançou sua boca atrás da mulher, a água como um rio, para, aleluia, para que pela corrente fizesse arrebatar, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio, que o dragão lançou da sua boca, e o dragão, ouve bem, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então entende aqui em nome de Jesus Cristo. João está dizendo, no céu haverá glória.
Satanás, naquele dia que acusa a mim e a ti de dia e de noite, ele será lançado no lago de fogo, ele será condenado e preso naquele tempo. Mas a palavra do Senhor vai dizer: esta mulher que foi perseguida, aleluia, foi Maria. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela deu à luz a um varão. Este varão foi tomado para o céu. Mas a palavra diz que o dragão, aleluia, que é Satanás, ele também lançou água e tentou contra a vida da mulher. Quando ele viu que não vencia a mulher, agora, aleluia, ele foi buscar os remanescentes, os que têm a palavra de Deus. Escuta, crente, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, e busca, aleluia, destruir aqueles que têm o testemunho de Cristo. Tu não está livre das tentações de Satanás. Ele está te procurando, ele está te buscando. Diz: se tu tem a palavra, ele está te procurando. Se tu tem um testemunho, ele está te procurando. Então os céus está alegre, mas vigia, usa as estratégias, mantém na presença do Senhor, e Deus te guardará de todo dano do maligno. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus.